Senhores deputados, antes de mais, boa tarde a todos. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia. Audição ao requerimento da ANAF, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, no âmbito da proposta de lei número 25 da 16ª Primeira do Governo, que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações e para prestação de contributos fundamentais para a avaliação do impacto das alterações propostas no regime publicado das deliberações autárquicas, garantindo a adequação das soluções legislativas às especificidades do território e das populações locais. Antes de mais, saudar a presença da ANAF, uma vez mais, numa casa que também é sua. Costumo dizer, e creio que é um sentimento que todos os autarcas e membros desta comissão partilham, a ANAF representa as juntas de freguesia, que são a primeira porta de entrada e o primeiro contacto da população com o Estado. E, portanto, sem mais delongas, vou então relembrar as grelhas de tempo que foi previamente distribuído pelos senhores e seus deputados. O grupo parlamentar requerente terá até 5 minutos, a ANAF terá até 5 minutos para resposta. A primeira ronda cinge-se a 4 minutos a cada grupo parlamentar. A ANAF terá até 30 minutos para resposta ao somatório dos grupos parlamentares e uma segunda ronda com 2 minutos a cada deputado que desejar intervir, e o somatório será coincidente com a resposta da ANAF. Portanto, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, Jorge Amador, o Sr. Vice-Presidente Nuno Gaudêncio e o Sr. Vogal do Conselho Diretivo, Luís Correia, e assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome do Parlamentar do Partido Social Democrata, representantes aqui da Associação Nacional de Freguesias. Bom, como é do conhecimento, a proposta da Lei 25 do Governo, que hoje estamos aqui a apreciar e que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações, incide essencialmente sobre apenas um dos seus artigos do regime jurídico, que é o artigo 56, que, por nunca ter sido regulamentado, está exatamente há 10 anos por o fazer. Portanto, este é um artigo que nunca teve verdadeiramente uma implementação total. Ora, essa circunstância deve ser superada, tem de ser superada, não faz sentido continuarmos a não ultrapassar esta dificuldade ou esta insuficiência legislativa, mas entendeu o Governo, e entendeu bem do nosso ponto de vista, prosseguir um conjunto de outros objetivos em simultâneo, portanto, com esta superação desta omissão legislativa. E, desde logo, obviamente, que um dos objetivos que se pretende atingir com esta proposta da lei do Governo é reforçar a transparência na administração local, permitindo que os cidadãos tenham um acesso direto, facilitado, rápido, enfim, à informação sobre as principais decisões dos órgãos autárquicos. Há um segundo objetivo que está também relacionado com esta proposta de lei, que é, ao fim e ao cabo, a modernização dos procedimentos e dos processos administrativos com uso e com recurso aos meios digitais, também eles sendo suporte para a divulgação das deliberações dos órgãos autárquicos. Há, por esta via, também um fortalecimento daquilo que é a confiança pública nas instituições, esforços estes que, naturalmente, nós sabemos que estão a ser prosseguidos pelas autarquias locais, pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, pelos órgãos legislativos do município e das freguesias, independentemente desta proposta de lei. Esse é um esforço que está a ser desenvolvido e que nós, naturalmente, também aqui registramos e saudamos. Mas, além destes objetivos, há 3 outros objetivos que esta proposta de lei prossegue. Uma delas é a uniformização das regras de publicidade das deliberações dos órgãos autárquicos. Uma segunda nota, menos importante, mas ainda assim merecedora de referência, que é uma tentativa de uma melhor harmonização daquilo que é o regime jurídico das autarquias locais, com as alterações que introduzimos ao Código de Procedimento Administrativo atinentes a esta matéria. E uma terceira nota, um terceiro objetivo, é, como todos sabemos, também por esta via se poder, de alguma forma, prestar apoio à comunicação social, sobretudo à comunicação social local e regional,
que atravessa grandes dificuldades e, portanto, seria aqui também um contributo para que tenhamos e continuemos a ter uma imprensa local forte e uma imprensa regional forte, porque ela é, como todos sabemos, um dos alicerces da nossa democracia. Ora, para conjugar todos os objetivos que esta proposta de lei carrega, tudo isto exige ponderação, exige moderação, exige equilíbrio, e é isto que o Governo nos ofereceu, ou procurou nos oferecer uma proposta moderada, equilibrada e sustentada, mas que nós temos também o dever da Assembleia da República, não só ultimar, mas se aperfeiçoar, se for caso disso. Até porque, como todos sabemos, as realidades das autarquias são diferentes e as realidades das freguesias são mesmo muito diferentes e as capacidades administrativas de cada uma das freguesias também ela é diferente. E essa circunstância tem naturalmente que ser tida em conta. E neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata requeriu a audição da ANAF, que hoje estamos aqui a realizar, porque nós sabemos bem o papel central que esta associação representa na defesa dos interesses das freguesias. Nós valorizamos o contributo da ANAF, nós valorizamos, eu digo nós, e quando digo nós, acho que poderia dizer que esta Comissão e todos os partidos políticos que aqui estão valorizam o contributo da ANAF, valorizamos já agora e agradecemos antecipadamente o contributo que já nos prestaram por via do parecer que nos fizeram chegar e teremos oportunamente no decurso desta audição, aperfeiçoar, ou melhor dizendo, aprofundar algumas das preocupações que estão expressas desse vosso parecer e que o faremos numa primeira e segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que a intervenção por parte da ANAF será feita pelo Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Tem a palavra, Sr. Deputado, Sr. Presidente, até 5 minutos. Já lhe dei imensos títulos, mas é Sr. Vice-Presidente. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, naturalmente todos os deputados e todas as pessoas que acompanham esta audição. Nós demos o nosso parecer é muito objetivo, é muito claro, portanto não deixa margem para dúvidas, mas desde logo a ANAF congratula-se com algumas das questões que foram colocadas na intervenção anterior. A questão da transparência, a questão da rapidez, a questão dos processos administrativos e a forma como nos evoluiu, a confiança pública, etc, etc. E, nesse sentido, a Associação Nacional de Freguesias tem feito um trabalho por este país e pelas regiões autónomas que é de assinalar, e eu chamo aqui a atenção para isso. Nós fizemos cerca de 200 ações de formação nos últimos anos. 200. Isto dá uma ideia do trabalho que temos tido no sentido de dizer às 3.091 freguesias, porque o Corvo, como sabemos, não é freguesia, é só concelho, temos dito às freguesias que esta questão da transparência é para nós a questão-chave. Chave em termos do desenvolvimento de qualquer mandato autárquico. E, desde logo, basta percorrer onde quisermos, portanto, o número de freguesias que hoje têm sítios da internet para percebermos o trabalho que nós temos feito por esse país fora. E hoje verificamos com muito agrado que demos resposta não só à criação desse tipo de espaços privilegiados para a população, para a opinião pública, para os eleitores terem acesso à informação que se impõe, nomeadamente quando fazemos um conjunto de documentos que têm eficácia externa. E estou a falar de quê? Estou a falar de regulamentos, sejam eles quais forem, estou a falar das tabelas de taxas, sejam elas quais forem. Portanto, nós temos feito um trabalho junto dos nossos associados e ainda não são todos associados da ANAF, são mais de 70%, para lá caminharemos, mas dizia eu que esse tem sido o nosso objetivo e que tem sido amplamente conseguido. Aliás, e estamos a ir ao encontro daquilo que são também as próprias indicações do Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas, na relação estreita que tem com a direção da ANAF, tem-nos dado indicações no sentido de um conjunto de documentos
que devem estar nos sítios da internet e que nós estamos e continuaremos a ter. Portanto, a partir do final do mês que estamos, vamos dar uma nova volta ao país, porque queremos que as coisas sejam implementadas já na perspectiva até do próximo mandato autárquico, com a introdução de novas apostas em termos de informação junto da opinião pública através dos sítios da internet. E, nesse sentido, dizia eu, as orientações que o Tribunal de Contas nos tem dado, nós temos não só cumprido, como temos valorizado, como temos apostado por esse caminho. Portanto, há aqui, nesta proposta que nos é apresentada, uma questão que é muito contraditória, que é, por um lado, pede-se eficácia, por outro lado, pede-se mais estes procedimentos. Isto é contraditório. É contraditório, desde logo, porque é preciso que os senhores deputados compreendam que as freguesias têm os recursos que têm os meios humanos que têm. E, se é verdade que aquilo que nos está a ser dito relativamente aos procedimentos é fazer mais procedimentos, ter mais encargos com a divulgação deste tipo de informação, nós dizemos, então, só uma hipótese. É alterar a lei das finanças locais e colocar lá os valores respectivos. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que, felizmente e bem, o salário mínimo aumentou de 480 para 870 euros, mas aquilo que deram às freguesias para pagar esse aumento foi zero. Ao contrário daquilo que nós defendemos. Ainda agora, quando foi a aprovação da Lei do Orçamento de Estado, nós viemos aqui dizer que queríamos que passasse 2,5 para 3. E qual é que foi a decisão do Parlamento? Foi manter os 2,5. Quer dizer, isto não há hipótese de irmos por este caminho. Muito menos, e permitam-me falar de forma muito aberta, muito menos estamos preocupados com as questões dos pagamentos e da importância que eles têm para a comunicação social. Se a comunicação social tem direito a mais apoios, então que vá diretamente do Orçamento de Estado. Nós não damos para esse peditório, nem concordamos com isso, porque isso será uma forma, naturalmente, conselho a conselho, freguesia a freguesia, de uma maior dependência desses órgãos de comunicação social do poder local. E nós não queremos esse caminho. Nós queremos autonomia a todos os níveis. Cada um tem a sua autonomia. E isto é como na nossa casa. Se nós tivermos o nosso dinheirinho, gerimos o nosso dinheirinho. Se não tivermos, não gerimos. Não podemos gerir. Aqui a comunicação social pode e deve ter apoio, mas deve ser proveniente do Orçamento do Orçamento de Estado. Pronto, nós, relativamente às questões que são aqui colocadas, o nosso parecer é muito claro sobre isso. O nosso parecer é um parecer negativo pelas razões que acabei de expor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dou a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Walter Chicharro. Tem a palavra até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar os elementos representantes da ANAFRE e os meus colegas deputados e deputadas. Permitam-me que comece esta intervenção, naturalmente, por saudar na direção da ANAFRE os milhares de homens e mulheres que servem as freguesias do nosso país. Quem, como eu, teve a oportunidade de dirigir um município, sabe bem como o papel destas mulheres e destes homens é fundamental para o desenvolvimento dos seus territórios e para o país como um todo. A maioria destas mulheres e homens acaba por pagar para exercer os seus mandatos e contrariam constantemente a máxima de que sem ovos não se fazem omeletes. Estas mulheres e homens, na maioria dos casos, fazem-no todos os dias e estão longe de ser reconhecidos por tal feito. É também por isso que sabemos que é fundamental a transparência para estes obreiros da democracia plena. Os autarcas de freguesia andam na rua todos os dias, cruzam-se com os seus fregueses várias vezes por semana, são muitos os que conhecem a quase totalidade dos habitantes da sua freguesia pelo nome. É por isso que o gostam de fazer de cara levantada e sem nada a esconder. Esta lei que aqui analisamos hoje parece, em espírito, vir precisamente nesse sentido. O de ajudar a fazer chegar mais longe as tomadas de decisão das freguesias e de as tornar ainda mais transparentes. Mas importa tentar perceber várias questões que, de resto, foram, em parte, o motivo da nossa abstenção em plenário na votação do diploma. Sei que podem parecer muitas, mas são fundamentais para um cabal de esclarecimento. Algumas destas respostas já as teremos, ou já as temos, mas é importante que a clarificação das mesmas questões seja feita pela voz da própria ANAFRE, aqui representada nesta comissão. Em primeiro lugar, questionar sobre a posição da ANAFRE em 2013, quando o diploma foi aprovado. Se foi por vós tomada alguma posição em concreto sobre este tema, se sim, qual foi, se não, o porquê. Em segundo lugar, saber se a ANAFRE foi agora consultada
pelo Governo antes da proposta de alteração do diploma nos ter sido enviada. Já temos a resposta naturalmente para isso, mas questiono novamente. Se sim, qual foi o vosso parecer? Se não, como é que entende essa ausência de consulta por parte do Governo? Em terceiro lugar, questionar a ANAF se tem já alguma indicação dos custos destas medidas para o orçamento das freguesias abrangidas e qual o impacto percentual que pode ter no orçamento das mesmas. Em quarto lugar, questionar se consideram vantajosa ou não a fixação da obrigatoriedade apenas para as freguesias com mais de 10 mil habitantes e porquê. Em quinto lugar, questionar se consideram ou não importante para os fregueses a difusão destes editais simplificados nos meios de comunicação social locais, nomeadamente através dos jornais ou das rádios locais. Para já fico-me por aqui, naturalmente, na esperança de que os vossos contributos nos possam ajudar a formar uma melhor decisão. Teremos, enquanto grupo partidário, seguramente a oportunidade para dizer mais alguns comentários e até, se necessário, numa segunda ronda, fazer mais questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, solicitar aos grupos parlamentares que solicitar aos grupos parlamentares que, para as inscrições da segunda ronda, que façam inscrição até ao final da primeira ronda. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também tenho duas questões para colocar e depois um comentário para fazer em torno do parecer da ANAVR. A primeira pergunta que tenho para colocar prende-se exatamente com o ponto 10 do vosso parecer, no qual alude à circunstância de que a previsão legal constante número 2 e 3 do artigo 56 apenas ser aplicável aos órgãos de freguesias com mais de 10 mil eleitores. Ainda assim, a ANAF considera que esta obrigação, impendendo apenas e tão só para freguesias desta dimensão populacional e eleitoral, ainda assim haveria aqui um encargo acrescido e um esforço redobrado do ponto de vista financeiro para dar cumprimento a esta disposição legal. E a pergunta que eu coloco é se eventualmente a ANAF considera que freguesias de outra dimensão, vamos imaginar, isto é apenas uma pergunta académica, mas ainda assim importante, se estivéssemos a falar de uma freguesia de 20 mil eleitores, que como sabemos tem hoje um outro orçamento, muitas delas até com orçamentos superiores a municípios. Repare, se nós obrigarmos os municípios a fazer determinados procedimentos e a determinadas publicações obrigatórias e dispensamos freguesias, que são muito, em menor número, obviamente, mas que são muito maiores do que municípios e até têm orçamentos superiores a municípios, a pergunta que fica é se não seria, enfim, ajustado também que essa exigência pudesse eventualmente impender também sobre freguesias com mais de 20 mil eleitores, por exemplo. É uma pergunta que fica no ar. A segunda pergunta tem a ver com o ponto 15, correto, ponto 15 do vosso parecer, em que há de facto aqui a redação induz eventualmente em erro, é porque na verdade sobre as formas de divulgação das deliberações, o que quer o número 1, quer o número 2, faz sempre referência aos editais das deliberações municipais. Número 2, deliberações municipais. E depois o número 3, em que diz que, no caso dos jornais regionais e locais editados ou distribuídos na área do respectivo município recusarem a publicação, nessa circunstância pode o órgão municipal ou de freguesia promover essa publicação em órgão nacional. Eu presumo que o que querem dizer da vossa discordância é que, de facto, as freguesias não deviam cá constar. Ou seja, se bem interpretei. A terceira nota, e é o comentário, e para finalizar, eu devo dizer que tendo a concordar com a observação que fazem relativamente à sanção de falta de eficácia das deliberações que não venham a ser publicadas nos órgãos da imprensa local ou regional. Porque, na verdade, o que a Constituição da República nos diz é que a falta de publicidade dos atos normativos ou deliberações autárquicas carecem de eficácia jurídica ou implica a ineficácia jurídica se elas não forem publicadas no órgão oficial que se chama Diário da República. Essa ausência de publicação no Diário da República, do ponto de vista constitucional, neste momento é a única deliberação que incorre na falta de produção de efeitos jurídicos.
E, portanto, há de facto aqui uma alteração que talvez fizesse sentido não combinar com a mesma sanção a falta de publicação no Diário da República com falta de publicação nos jornais locais e encontrar-se uma alternativa, eventualmente, de sancionamento que não passasse pela ineficácia do ato jurídico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado José Barreira Soares, até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em seu nome, cumprimente os senhores representantes da ANAFRE, todos os senhores deputados, todos os presentes e a todos os que estejam a assistir ao canal da Assembleia da República. Esta proposta de lei tem suscitado preocupações e algumas questões por vários setores da sociedade. A entidade reguladora para a comunicação social, através do seu parecer de janeiro de 2025, expressou várias dúvidas sobre a clareza, execuibilidade e alcance desta proposta. De acordo com esta entidade, a proposta apresenta formulações imprecisas que podem comprometer a interpretação e a aplicação do regime proposto. Alega ainda que se revela densificado e confuso, evidenciando falta de rigor técnico. Uma das questões mais sensíveis apontadas pelo regulador diz respeito à delimitação da publicidade das deliberações. A proposta parece restringir a publicidade às decisões dos órgãos municipais colegiais, com eficácia externa, excluindo as decisões de um presidente de Câmara ou de uma junta de freguesia, também com eficácia externa. Ora, esta exclusão levanta uma série de dúvidas. Será que se trata de um lapso legislativo, de uma opção consciente? Em qualquer dos casos, quais as suas implicações para a transparência da gestão autárquica? O que eu queria aqui entender, se a ANAFRE considera que esta formulação pode comprometer a equidade e coerência do processo de publicidade das deliberações autárquicas. Por outro lado, a ERC chama também a atenção para um outro ponto. A proposta não tem em conta as especificidades das publicações periódicas, exclusivamente digitais, nem as suas implicações legais. Ao limitar-se a referir jornais, poderá esta proposta estar a excluir parte significativa dos meios de comunicação, que nos dias de hoje são fundamentais para a difusão da informação pública. Considera a ANAFRE que este conceito deveria ser mais alargado para abranger o maior número possível de plataformas informativas? Gostaríamos de entender se a ANAFRE concorda com a posição desta entidade. E, para concluir, também queria agradecer o vosso parecer e tomamos boa nota, informar desde já que tomamos boa nota dos motivos que deram para terem emitido um parecer negativo. Muito obrigado. É tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal nem do Bloco de Esquerda, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes da ANAFRE. Começando por pedir desculpa por não poder permanecer nesta reunião, porque tenho uma outra reunião também a decorrer em simultâneo, mas naturalmente que revisitarei a gravação desta audição e naturalmente também o parecer que a ANAFRE nos transmitiu, que já li com atenção. E começava por dar-vos nota de que o PCP, na votação no plenário, votou favoravelmente, ainda que tenha algumas dúvidas e reservas relativamente à formulação, e para as quais contribuirá na discussão na especialidade. De resto, o parecer da ANAFRE contém um conjunto de elementos justamente que devemos considerar na nossa reflexão e, desde logo, a referência que foi feita, aliás, aqui pelo Sr. Vice-Presidente, à questão do financiamento das autarquias locais e, em particular, das freguesias e o problema ainda por resolver da Lei das Finanças Locais, uma questão central que, como sabem, o PCP tem colocado. Em todo o caso, e portanto, nós votamos favoravelmente, por um lado, porque esta proposta pode contribuir para o aumento da transparência e, por outro, também, não o ocultamos, pode ser útil ao apoio aos órgãos de comunicação social de base local e regional.
Em todo o caso, é aqui colocada a questão da capacidade das freguesias, da capacidade financeira, até em alguns aspectos da capacidade operacional, para satisfazer esta obrigação da publicitação das deliberações. Eu, em todo o caso, tendendo a concordar com a existência dessas dificuldades, me perguntaria se a ANAF equaciona algum limite, digamos, a partir do qual, algum limite em termos de financiamento desta atividade, a partir do qual estaria disponível para concordar com a publicitação dos atos e das deliberações com eficácia externa, como a proposta de lei propugna. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar do LIVRE, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes da ANAF, Sr. Vogal. Agradeço os esclarecimentos que aqui nos deram hoje, bem como o parecer que recebemos há 2 dias, se não estou em erro, e que, obviamente, também detalha muito daquilo que aqui disseram. Do nosso ponto de vista, e sendo o último a falar, pedi-lhes um pouco se sistematizavam na resposta final nesta ronda as questões que nos parecem relevantes. Nós temos, de um lado, a questão da transparência, temos, do outro lado, a questão da burocracia. E, portanto, o que temos é de encontrar aqui o bom cruzamento entre aquilo que para nós parece um avanço, parece não, achamos que é um avanço muito relevante no funcionamento das autarquias locais e na sua relação com os cidadãos, que é aumentar a transparência, dar maior publicidade dos atos praticados pelos órgãos autárquicos, isso para nós é essencial. Por outro lado também, isso não pode ser feito de maneira que tenha um custo ao nível da burocracia que torne mais ineficiente o funcionamento das próprias autarquias. E, portanto, não há razão hoje em dia para que não consigamos encontrar uma maneira de garantir uma sem prejudicar do outro lado. Não ignoramos a questão financeira, nem ignoramos a questão de escala. As autarquias não são todas iguais, têm escalas muito diferentes a todos os níveis, desde logo ao nível financeiro, e, portanto, haverá aquelas para as quais estas obrigações serão pouco relevantes do ponto de vista orçamental, mas outras para as quais isto tem um peso muito significativo. Portanto, o que peço, basicamente, sendo o último nestas questões na primeira ronda, é se podiam sistematizar com estes 3 focos. O foco na transparência, o foco na burocracia e o foco no financiamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à ANAF para as respostas que serão dadas até 20 minutos, apenas referir que deram entrada na mesa uma inscrição para a segunda ronda por parte do Partido Social Democrata, 3 por parte do Partido Chega e mais nenhuma. E o Partido Socialista passa a ter, então, também um inscrito. E assim considero encerradas as inscrições para a segunda ronda. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente da ANAF para a resposta até 20 minutos. Claro que sim. Eu vou repartir depois aqui algum tempo com os meus colegas, tanto com o Vice-Presidente como com o vogal do Conselho Diretivo. Aqui, indo já ao encontro do apelo do deputado João Almeida, do CDS-PP, coloca 3 questões: transparência, burocracia / finanças e a questão do financiamento. Na prática é aquilo que eu disse inicialmente. Se reparar bem, como é que se faz hoje a informação ao munícipe, ao freguês, sobre as decisões que tomamos? Locais de estilo, editais, sítios das freguesias, os sites, como costumamos dizer de uma forma mais simplória. O Diário da República é obrigatório. Hoje, qualquer regulamento, qualquer tabela de taxas tem que ter. E atenção, não é uma publicação, são 2. É a publicação inicial, é depois a publicação após deliberação da Assembleia e após consulta pública, 22 dias úteis. Atenção, 22 dias úteis. Não é um mês, é 22 dias úteis. Pronto, aqui também está assegurado o princípio claro da transparência. Não há mais transparência que isso. Há um documento que é aprovado em reunião de junta, consulta pública. No final da consulta pública é remetido ao órgão, à Assembleia de Freguesia. No final da Assembleia de Freguesia, enviado para o Diário da República. Isto acontece com N documentos. Bolsas de estudo, incentivo à natalidade que as freguesias fazem, tabelas de taxas, tudo isto. Aliás, tem que ser. Porque se nós aplicarmos tabelas de taxas que não tenham esta trajetória, qualquer cidadão
pode pedir o valor que pagou. E é nesta perspectiva que nós temos trabalhado junto das nossas freguesias, as associadas e as outras, que apesar de não ser associadas da ANAFRE, nós fazemos esse trabalho de formação e na prática, de explicar, vão por este caminho, porque por outro podem ter outro tipo de problemas. Mas mais, por exemplo, relativamente aos procedimentos de concursos, hoje basta ver a evolução que houve nos últimos anos relativamente à base Gov. Hoje, felizmente, já temos muitas freguesias, e bem, e como deve ser, e de acordo com a lei, a publicitar os procedimentos que fazem de natureza financeira. E nós queremos que vão mais longe ainda. Aliás, que cumpram a lei, aliás, considerando até as questões que o TC, o Tribunal de Contas, nos tem colocado, que tem sido um parceiro privilegiado na ajuda, na cooperação para formarmos homens e mulheres, que, como foi dito aqui no início da reunião, nós temos um universo de 3.091, mais aquelas que o Sr. Presidente da República um dia deste há de promulgar, que são mais umas quantas. Esperamos que sim. Mas dizer que muitos destes autarcas estão há meio tempo nas juntas de freguesia. Que freguesias com menos de 1.500 eleitores representam 55% das freguesias portuguesas. Em muitas destas freguesias temos um funcionário. Em alguns casos temos um funcionário que é repartido, como os senhores sabem, pela parte administrativa, pelo espaço cidadão e ainda pelo posto de CTT, que foi uma coisa que passaram de forma assim habilidosa para as freguesias. Nem direi outras coisas que é para não melindrar ninguém. Mas dizer que é este mesmo funcionário, ou são estes funcionários, que vão ter a carga burocrática que nós não aceitamos. Nós não concordamos. Por isso, é assim, meus senhores, relativamente à comunicação social, nós respeitamos a comunicação social local, regional e nacional. Aqui não há dúvida sobre isso. Agora, entendemos que não devem ser os orçamentos das freguesias a subsidiar a comunicação social, com o devido respeito que elas nos merecem. E temos muito respeito e consideração pelo trabalho que fazem. Isso é coisas do Orçamento de Estado. E é para aí que devem encaminhar os apoios e a filosofia de apoios. Relativamente a outros aspectos que nos foram colocados, dizer que, e na prática aqui há alguns que foram colocados para os diversos partidos, que tiveram a oportunidade de intervir aqui na Comissão, os aspectos da transparência, as questões da rapidez. Bom, com aquilo que nos estão aqui a propor, a rapidez será menor. Então, se nós temos os mesmos recursos humanos e se nos pedem mais trabalho, a rapidez é uma não rapidez. Portanto, aqui nem vai haver problema com a velocidade. Vamos ter menos velocidade. Vamos ter menos células, que é aquilo que as pessoas precisavam. Confiança pública. Nós, como os senhores sabem, se há alguém que está mais próximo da população e cuja população faz uma avaliação diária e, em alguns casos, de manhã e tarde, é sobre as freguesias, pela sua proximidade às populações. Portanto, a confiança política aumenta. Podemos ter casos como aqueles que nós conhecemos ultimamente. Podem acontecer, mas, de uma forma geral, aquilo que caracteriza a intervenção das freguesias, também relativamente a esta área administrativa, a área da informação, etc., etc., é de uma confiança muito grande entre as pessoas e as freguesias. Relativamente ainda outras questões que foram colocadas pelos senhores deputados, dizer o seguinte, que relativamente ao valor, o valor em termos numéricos, se são 10.000 eleitores ou 20.000 eleitores, nós não vamos entrar por aí. Nós o que dizemos é, se nos querem dar mais responsabilidades, que se faça uma alteração da Lei das Finanças Locais e nos atribua mais valor financeiro. E aí podemos dar resposta a estas e outras questões. Aí estamos dispostos. Mas já que vamos discutir a Lei das Finanças Locais, porque é que não discutimos também esta questão depois no âmbito da Lei das Finanças Locais? Isso é que é rigoroso. Porque nós andamos aqui há anos a mendigar aos seus deputados que passem o valor dos 3Fs para valores como deve ser, porque o valor é reduzido, porque nós recebemos 1% do IMI, os municípios recebem 99%, nós recebemos 0% de IMT e podíamos ir pelos impostos fora. E isto é que é a realidade da freguesia portuguesa. Então, mas querem-nos dar mais responsabilidade, atribuir mais competências, quando não nos dão os meios necessários para o desempenho cabal das nossas funções, e nós não temos problema nenhum.
Vamos discutimos com base nestes pressupostos de descentralização de meios e competências. Ainda foi colocada aqui foram colocadas outras questões. O Sr. Deputado Chega colocou aqui a questão de transparência. Como ele disse, o trabalho tem sido feito para as freguesias nos últimos anos, é nesse sentido. E mais, e nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais. E tanto queremos mais, que vamos começar no dia 28 de fevereiro, mais um conjunto de ações, nesta perspectiva da eficácia, do trabalho de transparência e sempre com um objetivo, que é a nossa grande questão, como fazer mais com o mesmo dinheiro. Como fazer, não é fazer menos, é fazer mais com o mesmo dinheiro. Isso exige eficácia, exige planeamento, exige muito trabalho, que é isso que nós queremos fazer. Agora, naturalmente, queremos dar resposta a estas. E a nossa preocupação é muito grande. Nós respeitamos muito aquilo que são as nossas competências, as nossas atribuições, e é por esse caminho. Agora, a eficácia será tanto mais ou tanto melhor em função daquilo e dos meios que nós tivemos. Penso que respondi ao conjunto de questões que nos foram colocadas pelos senhores deputados dos diversos partidos. Sr. Vice-Presidente do Conselho Executivo, muito obrigado. E iniciávamos a segunda ronda e passava a palavra ao Sr. Deputado Walter Chicharro, do Partido Socialista. 2 minutos. Muito obrigado. Fazer 2 notas iniciais que são absolutamente relevantes e que podem contribuir para este debate. Desde logo o facto que o Governo anterior do Partido Socialista deixou uma proposta de portaria perfeitamente preparada sobre este assunto e que, naturalmente, definia os custos destas deliberações, da publicitação das deliberações dos órgãos locais, autárquicos locais, e também dizer que já agora o PSD, já neste mandato, votou uma proposta, um projeto de resolução do LIVRE, que basicamente dizia que deviam de ser regulamentados estes custos com a máxima urgência. E, portanto, sabemos nós também que se há órgãos, enfim, são todos, mas em particular estes, autárquicos, são amplamente escrutinados, nomeadamente pela proximidade que existe, claramente, entre eleitos e executivos. E, na nossa perspectiva, esse escrutínio acaba por, naturalmente, contribuir para uma elevação da transparência de todos os atos dos executivos. Se isto é uma face da moeda, a outra é a da permanente necessidade de cada autarca, cada eleito, ser cada vez mais transparente no exercício das suas funções e nos seus atos. E, no caso em apreço, esta apreciação conduz, inevitavelmente, ao aumento da despesa. Por isso, naturalmente, a questão que coloca-se novamente é como é que a ANAF encararia uma alternativa que passasse por uma plataforma nacional sobre a alçada, por exemplo, da Degal, onde se fosse publicitada de forma gratuita estes atos, naturalmente de forma obrigatória. Muito obrigado. Sr. Deputado Walter Chicharro, muito obrigado. Passava a palavra agora ao Deputado Jorge Paulo, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minutos. Eu devo dizer que me inscrevia porque, na verdade, obrigar os grupos parlamentares a inscrever-se antes de ouvir as respostas, só há uma possibilidade, é nos inscrevermos mesmo sem termos a certeza que vamos fazer alguma pergunta. Sim, claro. E, portanto, eu poderia ter, eu preventivamente, devo dizer, o nosso parlamentar, preventivamente me inscreveu a minha pessoa, não vai dar-se o caso da resposta não ser oferecida. Não para formar uma resposta. Portanto, isto é uma alerta aos trabalhos da mesa, porque nós entendemos que a abertura da segunda ronda deve acontecer depois das respostas que nos ofereceram, neste caso, pela ANAF, para saber se valia ou não sentido fazer uma segunda ronda ou segunda questão. Bom, feito este introito, ainda assim podia prescindir, não vou prescindir, porque eu tinha 2 perguntas que tinha formulado e que não tiveram resposta e que eu repito novamente. Uma era se a ANAF achava que se deveria ponderar, eventualmente, que as obrigações de divulgação das deliberações dos órgãos autárquicos municipais com eficácia externa e que, nos termos desta proposta de lei, são igualmente extensíveis às freguesias com mais de 10 mil eleitores, se seria ou não ajustado ponderarmos reequacionar este número de eleitores, eventualmente passando para 20 mil. E se aqui estaria mais... Sim, era mas a eu respondi. pergunta. Pronto, olha, então, Sr. Vice-Presidente, as minhas desculpas antecipadas, talvez houve aqui um momento que tive que atender uma chamada, estive desatento. Mas vou-lhe pedir para responder, se não se importar, novamente agradecia. A segunda era depois, a segunda questão era a do artigo 56. Se a proposta é mesmo de eliminar do número 3 a referência às freguesias. 56A.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Luís Paulo Fernandes. Deputado Luís Paulo Fernandes, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os senhores presidentes e dirigentes da ANAFRE e dizer que, uma opinião pessoal, se a associação que me tem surpreendido no trabalho e na defesa dos interesses dos seus associados é a ANAFRE. Efetivamente, depois do relatório em sede de orçamento, onde muitos reivindicaram e bem, e defenderam os interesses dos vossos associados, tenho sido surpreendido pelo vosso trabalho, os meus parabéns particulares, em meu nome pessoal, pelo facto de como defendem as vossas freguesias. Mais uma vez, neste parecer, deixam demonstrada a forma como o Governo vos tem tratado, maltratado. É a minha opinião. Deixa-vos maltratados. Porque, efetivamente, se ouviram as associações representativas do setor da comunicação social e excluíram a ANAFRE, onde é que estamos? A minha recomendação ao Governo, enquanto deputado com competências de recomendar a fiscalização ao Governo, é que, efetivamente, se respeite a ANAFRE. Porque senão depois temos estes pareceres que nos deixam, no ponto 17, e para concluir, um processo complexo, moroso, burocrático e onde gato escaldado, água fria tem medo. Como é que os senhores podem estar de acordo se não está traduzido e registado quanto é que vão receber a mais para publicitar? Na minha opinião pessoal, e de acordo com a coesão territorial, eu não concordo muito com a parte dos 10 mil eleitores. Vamos transformar uma lei em freguesias da Primeira Liga, da Segunda Liga, da Terceira Liga. Então, se as pessoas têm menos eleitores no norte do distrito de Leiria, no sul do distrito de Coimbra e no todo o interior, também deviam publicitar. Agora, têm que receber receitas para poder publicitar, porque se efetivamente já o fazem e o Governo quer que o façam e há mais transparência e concordamos que haja mais transparência, agora tem que ser dito à ANAFRE quanto e vão receber para que possam fazer acontecer a transparência e de acordo com esta lei. Portanto, nós concordamos com a lei, mas também concordamos com a ANAFRE, que tem direito a saber que receita vai receber para que efetivamente não hajam freguesias de primeira e de segunda e todas recebam de acordo com os custos que vão ter com esta lei. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Luís Paulo Fernandes. Sr. Deputado, passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo para 6 minutos de respostas. Muito obrigado. 6 minutos é sempre muito difícil para mim. Bom, primeira questão. Senhores deputados, relativamente aqui à questão que foi colocada pelo deputado Walter Chucharro, dizia o seguinte: podem criar as plataformas todas que quiserem, todas, através da DEGAL, mas com uma condição, é que não sejamos nós a pagar, porque já estamos cansados de pagar. Quero lembrar aos senhores deputados que, relativamente ao espaço cidadão, os senhores aprovaram 3 propostas de alteração para nós termos acesso a valores reais e nós estamos a receber o mesmo valor desde que o espaço cidadão entraram em vigor. Isto é uma falta de respeito pelo poder local. 3 decisões, 0 aumentos. Nós estamos a receber os mesmos valores. As finanças fazem o que quiser, as outras partes envolvidas fazem o que quiser, a AMA faz o que quiser e nós estamos a receber os mesmos valores. Portanto, nós, gato escaldado, tem medo da água fria e foge. E nós não queremos ser nenhum gato. Nós somos uma associação representativa do poder local, queremos ser respeitados porque é para isso que fomos eleitos em Congresso pelos nossos colegas. Queria dizer também que na primeira volta, Sr. Presidente em exercício, foi colocado que há freguesias que têm valores superiores a câmaras municipais em termos orçamentais. Não há nenhuma em Portugal. Não há nenhuma que tenha valor. Apesar de as freguesias do Conselho de Lisboa terem orçamentos elevados, nenhuma tem valor superior a uma Câmara Municipal. Não é? Se puder fazer chegar, depois diga-nos que nós não temos... Se puder fazer chegar, diga-nos que nós não temos essa informação. De qualquer das formas, se tiver, depois faça chegar, que é para nós também. Nós estamos sempre a aprender. Pronto. Segunda questão. Nós fomos claros, Sr. Deputado do PC, nós fomos claros relativamente à questão das freguesias. Nós entendemos que não é um problema de 10 ou 20 mil eleitores. Nós entendemos que não deve estar nenhuma. É uma questão de princípio para nós. Relativamente a eliminar o 56, sim, é a nossa proposta clara, eliminar, claramente. Pronto. Relativamente às questões que foram colocadas, vamos lá ver. A partir do momento que foram dados passos, e eu chamo a atenção dos senhores deputados, por exemplo,
relativamente às freguesias, a procedimentos, aqueles que são mais, que as pessoas até andam com o olhinho mais aberto relativamente a eles. Desde a entrada em vigor do SMCAP, novo sistema de contabilidade, que os procedimentos que são e bem colocados na base Gov dispararam em termos numéricos. Isto quer dizer que um princípio elementar daquilo que é a vida de uma freguesia, que é o seu orçamento, está muito exposto. Mais ainda, como os senhores sabem, o Tribunal de Contas, desde 2024, está a fazer um trabalho junto de freguesias. Em 2024 foram 86 as freguesias que, de certa forma, foram inspecionadas. Para este ano, mais de 100, e o número vai até atingir o número total das freguesias. E aqui há um princípio que nós estabelecemos com as freguesias, que é o princípio da informação obrigatória, da utilidade dessa informação. E, por isso, os sítios das freguesias também acompanharam esta evolução que eu referi há pouco da base Gov. Também aumentaram de forma significativa. Portanto, eu julgo que há aqui, relativamente à questão da transparência, aspectos que são preocupações da Comissão, que são preocupações do dia-a-dia da Associação Nacional de Freguesias. O meu colega Luís, penso que também queria dizer alguma coisa. E o Nuno, eu deixo para eles. Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Gaudêncio, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O meu colega Jorge Amador, e bem, já transcreveu aqui aquilo que é o nosso sentimento relativamente a esta proposta, que é uma proposta que não vai ao encontro e às expectativas das freguesias portuguesas, que nós temos vindo a reiterar em muitos fóruns, principalmente no fórum da Lei das Finanças Locais, da discussão, da sua alteração, e aquilo que sentimos em muitas alterações legislativas, apesar de até compreendermos o alcance da medida, compreendemos o que é que pretendem com essa medida, nada a dizer sobre a transparência, mas existem muitos locais de estilo onde hoje essa transparência é exercida e nós não concordamos que os orçamentos das freguesias tenham que custear, apesar de sabermos todos, ao nível local, a importância dos órgãos de comunicação social, mas não tem que ser as freguesias a suportá-las por via destes mecanismos que não achamos corretos. Fora, deixo aqui também para reflexão, fora os locais onde não existe comunicação social local. Aí, o que é que vamos fazer? Vamos a órgãos de comunicação social de tiragem nacional? Vamos discutir aqui tabelas e fazer uma média do que é que cada um deles vai solicitar em termos de despesa à junta de freguesia, tirando do seu orçamento para custear também um órgão de comunicação de tiragem nacional, porque não existe um órgão de comunicação social local. Eu acho que temos aqui um caminho, seja por plataformas ou não, mas o caminho não é este. O caminho não é continuar, por diversas formas, a colocar nas freguesias o ONU de mais despesa. E aqui uma parte também importante, é que muitas vezes as medidas lançam-se e não há aqui uma visão de como é que funciona, do ponto de vista administrativo, todos estes, permitam-me dizer assim, todos estes garrotes que se criam, de nós queremos servir melhor a população, termos serviços mais qualificados, mas depois estamos cada vez a colocar mais carga administrativa sem qualquer tipo de ressarcimento financeiro para o efeito. E isso também não é justo que seja tido em conta. Quero só destacar e dar nota da questão importantíssima quanto ao ponto de vista da transparência, que o meu colega Jorge Amador já referiu e bem. O Diário da República, já per si, já tem grande parte da informação de que estamos a falar. Os órgãos, a internet e os sites que as freguesias também têm, também fazem muito este trabalho. Mas acho que podemos refletir outros patamares e outras medidas e não achamos que esta seja a mais correta e a que vai representar o poder local democrático, no caso das freguesias. Muito obrigado. Eu só pedi ao vogal do Conselho Diretivo, ao Luís Correia, que penso que vai intervir. Nós temos uma pequena tolerância, porque na primeira ronda a delegação não ocupou todo o período de tempo que tinham e, portanto, pedíamos alguma contenção, mas naturalmente com a devida tolerância que devemos ter. Sr. Presidente, em exercício, com certeza, serei muito sucinto. Senhores e senhores deputados, muito já foi dito, portanto, o nosso Vice-Presidente já fez uma intervenção bastante longa sobre aquilo que foi o nosso parecer. Deixava aqui só 2 ou 3 notas.
Efetivamente, o senhor deputado do Partido Socialista que fez aqui uma pequena intervenção sobre uma plataforma nacional, nós, para além do Diário da República, também já estamos obrigados ao BaseGov. Portanto, é algo que é automático e é obrigatório. Portanto, onde nós tudo aquilo que é o princípio da transparência das nossas deliberações, principalmente aquelas que envolvam procedimentos, portanto, obrigam-nos a publicitá-los também no BaseGov. Portanto, falar aqui de uma plataforma nacional paralela ao BaseGov, acho que eventualmente não poderia fazer muito sentido. Também já muito foi dito sobre os nossos sites de internet, já muito foi dito sobre todo o escrutínio que um Presidente de Junta tem, exatamente pela proximidade que tem. Eu gostaria, e antes de terminar, dizer também ao Sr. Deputado do Chega, que diz que referiu a determinada altura, peço desculpa, mas eu não fixei o nome, que temos freguesias de primeira e freguesias de segunda. As freguesias de primeira e as freguesias de segunda já foram criadas com a lei especial para Lisboa, portanto existe uma lei específica para o Conselho de Lisboa, que já determinou esta diferenciação. Portanto, e ela é bastante acentuada quando falamos até de freguesias próximas até do Conselho de Lisboa, exatamente com o mesmo número de população, exatamente com as mesmas competências e com tudo mais, que tem uma diferença profunda de orçamento. E é se calhar aí que alguns dos senhores deputados referem que algumas freguesias poderão ter um orçamento muito próximo daquilo que é as câmaras municipais. Eu ainda assim desconheço que alguma delas tenha um orçamento tão próximo de uma Câmara Municipal, mas particularmente não tem de maneira alguma a quantidade de serviços ou de chefes de divisão e por aqui afora que algumas das câmaras têm. Portanto, também era importante que esta lei fosse revista, porque a Lei Especial de Lisboa também tem erros, e nós temos vindo ao longo do tempo a defender que, efetivamente, até pelo peso orçamental que estas freguesias têm, que ela fosse também revista, porque neste momento não está a compactuar com aquilo que é a realidade das freguesias de Lisboa. E terminava só dizendo isto. Nós tivemos cá há poucos meses e demos um parecer negativo ao Orçamento do Estado e, essencialmente, foi por um único ponto. A receita das freguesias continua sem aumentar. E nós hoje estamos aqui a discutir mais uma vez um aumento de despesa sem sequer olharmos para a nossa parte, que é o aumento de receita. Portanto, e é aqui que, efetivamente, já não vou falar da eventual quebra da autonomia do poder local com esta proposta, mas isso já são outras discussões, mas, efetivamente, há aqui, e o senhor Vice-Presidente também o referiu, se vamos pensar nisto, temos que efetivamente pensar na reformulação da lei das finanças locais, eventualmente até, como defendi quando cá estive, uma reformulação ou uma criação de um código autárquico que viesse efetivamente normalizar todos estes projetos de lei e leis, decretos de lei que hoje nos regem. Por último, Sr. Presidente em exercício, e terminando mesmo, agradecer ao grupo parlamentar que nos convidou hoje para estar aqui, porque efetivamente temos um parecer da Associação Nacional de Municípios que data de 30 de outubro e alguém se esqueceu da Associação Nacional de Freguesias. Muito obrigado. Bom, agradecer a presença da Associação Nacional de Freguesias, agradecer aos senhores e senhores deputados e, não existindo mais nenhuma intervenção, dou por concluídos os trabalhos.